Queridos irmãos, que a amorável presença de Jesus felicite os nossos corações. A gente vive dizendo, é consciência da cultura espírita, que não há coincidência. Às vezes, a programação nasce nos planos espirituais. A questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas nossas vidas, a resposta é de pronto, é de imediato, a nos dizer que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós supomos. Que de ordinário são eles que nos dirigem. Eu faço essa digressão rápida para lembrar que quão gostoso é que nós estejamos nesta ensolarada manhã de 24 de junho de 2012, quando nossa casa completa exatos 104 anos que nós fazemos isso na companhia da Leca e dos seus pimpolhos. E que isso é feito na presença dos pais que procuram amorosamente, fraternamente, conduzir os seus filhos pelo caminho da convicção espírita cristã, que com certeza há de nos fazer melhores cidadãos no amanhã. Nós não podemos ter dúvida nenhuma sobre isso. Pai nenhum pode ter dúvida sobre isso, que a doutrina espírita, no dizer do nosso sempre lembrado Peralva, luariza de esperança a noite das nossas vidas. Por isso, meus irmãos, no nosso tema de hoje, quando nós vamos ressaltar a obra sobre todos os títulos imorredora do nosso querido Chico Xavier, que, ao contrário do que muita gente possa supor, a partir da década de 30, isso porque ele nasceu na década de 10, Chico Xavier esteve presente e perene na União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira chegou aonde chegou, porque tinha, sobretudo, a orientação, tinha o nosso querido Chico a monitorar os seus passos, porque ele tinha, porque ele sempre teve e tem gabarito para isso. Então, a União Espírita Mineira contou com esse handicap dessa presença extraordinária de Chico Xavier nas nossas vidas. Então, agora, nós estamos hoje comemorando os 104 anos da União Espírita Mineira e estamos antecipando exatamente por uma semana as comemorações do 10º ano do retorno do Chico à pátria espiritual, porque foi exatamente a 30 de setembro de 2002, diante daquela euforia, junho, falei setembro, estou de olho no quando setembro vier, né? Mas então foi exatamente no dia 30 de junho de 2002,
quando nós estávamos diante dos aparelhos de TV, eufóricos pela comemoração do pentacampeonato que o Brasil conquistava, que nós ouvíamos um apelo diferente da nossa atenção quando anuncia-se a desencarnação de Francisco Cândido Xavier em Uberaba. Então, meus irmãos, nós estamos hoje também comemorando a desencarnação de Chico Xavier. E nós só podemos falar na desencarnação de Chico Xavier, falar de saudade. Não nos resta outro aspecto a não ser falar de saudade em primeiro plano e em segundo, falar da nossa gratidão pelo trabalho extraordinário que ele realizou. Porque o Chico fez psicografou mais de 300 poemas. Isso multiplicado por 5, 6, por 15, por 20 versos, fazem as contas a quantidade de versos que o Chico psicografou para mais de 2.000 trovas. Para mais de 2.000 trovas o Chico psicografou de espíritos diversos. Então, quando nós falamos de poemas, nós falamos daquela peça poética que, às vezes, é feita numa extensão maior, com muitos versos, para que o poema comporte o relato de um caso, o relato de uma ideia. Quando nós falamos isso, nós estamos incluindo, inclusive, sonetos, sendo que os sonetos, para que muita gente não confunda, que às vezes nós vemos muito companheiro chamando poema de soneto e soneto de poema, porque o soneto, ele compõe-se de 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é poema, isso é soneto. E a trova, normalmente, ela é 7-silábica, compõe-se de 4 versos, e em cada trova fecha-se a ideia. O tema tratado nela inicia e morre na trova. Mas nós falamos de 7-silábicos, precisamos falar de métrica, porque a poesia autêntica, mais antiga, dos condoreiros, daquele pessoal mais antigo, daqueles poetas extraordinários do passado, não eram versos soltos como hoje é muito comum. Então, o verso, se o primeiro verso era composto de 7 sílabas, os outros todos teriam que terminar com 7 sílabas. Mas nós tínhamos com mais sílabas, com menos sílabas. Nós tínhamos os versos alexandrinos que eram compostos de 12 sílabas. Então, a gente... E a obra do Chico obedecia toda essa técnica de métrica, de rima. Então, porque a poesia, meus irmãos, ela é como que uma música não cantada.
A poesia falta apenas a melodia. Nós vamos dizer que a poesia é fruto do inconsciente levado ao consciente. Por isso que às vezes uma palavra que nós dizemos desdobra em nós aquele momento de lembrar de uma poesia. É pela poesia que nós podemos conotar, que nós podemos comparar, que nós podemos confrontar. A gente vê que o poeta ele tem todo um campo que muitos podemos chamar de fantasioso, mas que na verdade é um campo de desdobramento da ideia do poeta. Por exemplo, o Djavan, ele tem uma música muito bonita, que ele tem um verso interessantíssimo, que ele diz assim: por ser amor, invade e fim. Tem todo um campo ele cria em nós compartimentos na nossa mente, na nossa ideia, no nosso... Por ser amor, invade e fim. Numa música muito bonita que os tietes dele aqui já sabem até qual é que é a música, que realmente é muito bonita. Então, meus irmãos, mais do que denotar, podemos mostrar que a poesia é uma conversa de espírito para espírito. Gente, a poesia tem um elemento arrebatador que nos leva a uma tristeza ou que nos leva a uma alegria imensa. Ele, como nós dissemos, tem a métrica, porque é como se na música tivesse os compassos, né? Quer dizer, você pegando uma poesia com métrica, você facilita para o músico musicar aquela letra, porque vai gastar sempre o mesmo número de notas. O mesmo número de notas. Porque, às vezes, o músico precisa estender a divisão silábica para poder dar certo. Às vezes é preciso isso. Então, nós poderíamos, nesses exemplos desse papel extraordinário da música e da letra e da poesia, que nós devíamos voltar a cultuar como nos bons tempos. Antigamente, não é tão antigamente assim, quer dizer, no meu tempo de escola, então cada um avalia se é muito antigamente, mas avalia, mas sem falar nada, viu? Então, no meu tempo de escola existia o clube de leitura. A companheira ali já concordou comigo. Levanta o dedo aí para falar que eu estou falando sozinho. Tinha um clube de leitura, tinha um livro de leitura. Então a gente estudava poesia. É dessa época que eu às vezes lembro assim: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E ia por aí afora. Quer dizer, então,
hoje, nos meus 77, eu lembro com alegria desse tempo em que o grande Gonçalves Dias, um poeta maranhense, esse Gonçalves Dias retrata para todos nós, e ele atinge a todos nós com essa poesia. Porque se vocês chegarem em casa e procurar ler a poesia Meus 8 Anos, vocês vão se mostrar correndo nas ruas ou nos campos, porque a ideia dele traz essa conotação, essa comparação, essa confrontação. Então, meus irmãos, na tristeza nós temos versos imortais de Castro Alves. Que bom, obrigado. Castro Alves mostra, para retratar aquela tristeza do escravo no navio negreiro, ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não te vejo? Em que mundo, em que estrela, tu te escondes embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, debalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Olha como que ele nos transporta para uma situação tão dolorosa, tão triste, que é a situação do negro vindo como se fosse animal nos navios negreiros. Mas em outra circunstância, ele diz assim, eu que a pobreza, ele diz alegre, eu que a pobreza de meus pobres cantos dei aos poetas, aos miseráveis grandes, eu que sou cego, mas só peço luzes, que sou pequeno, mas só fito os Andes, canto nesta hora como bardo antigo, das priscas eras que bem longe vão, do grande nada, dos heróis que dormem, do vasto pampa no funéreo chão. Esse é o Castro Alves, falando na poesia, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, meus irmãos, a poesia de Castro Alves, ou melhor dizendo, não só de Castro Alves, mas a poesia da psicografia de Chico, é arte da maior autenticidade e é um código moral da maior autenticidade, irrefutável nesses dois aspectos. E vejam bem vocês, meus irmãos, que o Chico inicia essa caminhada dele, para surpresa de todos, principalmente para surpresa dos literatos, Chico inicia publicando o primeiro livro de poesia. E uma obra que, embora seja o primeiro das 450 que ele psicografou na década de 30, prossegue sendo editada. Nós já temos 2 dezenas de edições. Eu estou me referindo ao livro Parnaso de Além Túmulo, que tem conotação, segundo os estudiosos, com o livro dos Espíritos. Porque se a primeira pergunta do livro dos Espíritos é sobre a criação, que é Deus, o primeiro poema de Parnaso de Além Túmulo tem por tema Deus. Então, olha bem a grandeza da obra de Chico Xavier. E o livro se compõe de 56 poetas da língua portuguesa, brasileiros e portugueses.
E o Chico, naquele livro, na edição final, porque as primeiras edições eram menores os números dos poetas e os poemas, hoje nós vamos encontrar 256 poemas no livro Parnaso de Além Túmulo. Gente, até aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos em condição de responder. Mas o Adriano, na sagacidade dele, ele está me mostrando ali o Espírita Mineiro, uma página é um poema de Castro Alves. Como é que chama o poema aí, Castro? Apelo à Mocidade Espírita. Gente, e Castro Alves, ele tem a característica de ser um dos autores espirituais que mais se identificam com a comprovação de ser o mesmo Castro Alves baiano, de ser aquele jovem extraordinário que desencarnou com apenas 24 anos e que, a despeito disso, talvez seja o poeta mais lembrado no Brasil, pela grandeza da sua obra. Então, Castro Alves, o Chico identifica Castro Alves na sua psicografia, que você confronta a obra psicografada do Chico, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, com Espumas Flutuantes, foi o único livro publicado por Castro Alves em vida física, Espumas Flutuantes. Vocês vão ler de um lado e confrontar do outro. Por quê? Por que eu toco nesse assunto, meus irmãos? Basicamente porque doutrina espírita é uma coisa muito séria. Nós não podemos atribuir qualquer psicografia a determinado autor. Há em cima disso toda uma cautela que nós precisamos levar em consideração. Por exemplo, o que identifica o autor? Um texto. O que identifica um texto? Gente, se o Maurício me escrever um bilhete, umas anotações, provavelmente eu vou dizer, é o Maurício mesmo, porque ele está começando falando assim, 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 assim. Ele é objetivo, claro, não tem arrudeios e coisas, então é ele mesmo. Então nós estamos falando de estilo, mas não é só o estilo que também devemos levar em consideração, é o discurso. Porque se o Maurício trouxer certas características, se ele não falar basicamente como espírita, eu vou falar, não é o Maurício. O Maurício jamais poria no papel um conceito tão infeliz, tão esdrúxulo, tão negativo. Maurício é positivo, ele aproveita as oportunidades para também difundir uma moral elevada, então não é o Maurício. Então, gente, estilo e discurso precisam estar presentes na codificação, na psicografia. Então, é importante nós observarmos que hoje nós falamos de peito aberto, nós falamos do alto dos telhados, como dizia Elias Barbosa, que uma certa vez eu perguntei a Elias Barbosa, Elias, nós podemos dizer que Chico Xavier é o maior médium psicógrafo que se tem notícia?
o Elias diz assim: isso devia ser dito sim, mas do alto dos telhados. Eu não esqueço essa expressão do meu querido irmão que desencarnou a 31 de março de 2011, que era um estudioso, era um pesquisador, era um autor da melhor qualidade. Então, como provar que o autor mencionado é ele mesmo? O Chico fazia com a maior competência, assinava psicografias de autores notáveis, dos melhores autores da língua portuguesa. Ele assinava por Humberto de Campos, ele assinava por Gonçalves Dias, por Castro Alves, né? Quer dizer, ele assinava por Bezerra de Menezes e uma série de autores. Eu estou citando prosa, que é o texto comum, as páginas dos livros, quando não são de poesia, é prosa. Quando são de poesia, é poesia. Né? Então, o Chico recebia os dois gêneros literários, a poesia e a prosa. Então, ele recebia, assinava por Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros. Então, aí o não espírita pode dizer assim: isso é conversa de espírita. Como é que eles vão provar isso? Tem como provar, sim. E nós temos como provar desde a Academia Brasileira de Letras, aonde está o maior número de intelectuais, os maiores autores estão na Academia Brasileira de Letras. E foi tão providencial, conforme nós dissemos no início, não há acaso, não há coincidência, foi tão providencial o que a família de Humberto de Campos fez, que na época parecia um absurdo, julgado por nós os espíritas. A viúva de Humberto de Campos, famoso escritor maranhense, entendeu junto com a família, entrar com uma ação declaratória em juízo, reivindicando duplamente. Primeiro, que a justiça apurasse se realmente era Humberto de Campos que assinava os livros psicografados pelo Chico. O primeiro item. O segundo item: se constatasse que a psicografia era do Chico, que os direitos autorais passasse para a família. No primeiro momento, o juiz indeferiu o pedido assim de plano, assim de plano. Eu tenho uma assessoria jurídica ali, beleza. Quer dizer, o juiz indeferiu de plano, porque a cidadania, gente, ela vai até o atestado de óbito. Depois do atestado de óbito, você não pode reivindicar mais nada, né? Os herdeiros não podem reivindicar mais nada. O falecido pode reivindicar um monte de coisas, né? Do ponto de vista moral, ele pode como reivindicam os falecidos que querem,
por amor a cada um de nós, que nós nos melhoremos. Então eles continuam reivindicando valores morais. Então a família de Humberto de Campos perdeu. Está errado aqui, meu filho? Vocês podem falar aqui, ô Leandro. Se a minha posição não estiver ajudando aqui, você fala. Viu? Fique tranquilo, porque eles ficam de lá querendo que a gravação saia boa. E às vezes eu me perco aqui porque tá tudo ok, né, gente? Eu nasci mesmo, foi na roça e de vez em quando montava cavalo para buscar leite na fazenda. Então, minha experiência é muito curta nessas coisas. Então, gente, aí prosseguiu o outro item, que era comprovar se efetivamente a página era de Humberto de Campos. E o juiz da causa houve por bem nomear uma comissão de literatos notáveis, de críticos notáveis, como Silvio Romero, como Agripino Grieco, como Monteiro Lobato, para que eles concluíssem, depois das confrontações, se efetivamente era Humberto de Campos que assinava aqueles documentos, aquelas páginas. Depois de um certo tempo, todos vieram a público dizer: as páginas assinadas são efetivamente de Humberto de Campos. Então o Chico e a Federação Espírita Brasileira, porque a ação foi interposta contra os dois, o Chico e a Federação Espírita Brasileira se salvaram, inclusive, de outros aspectos, de despesa, disso, daquilo. E o movimento espírita se viu revigorado porque sabia-se que era autêntica a literatura espírita psicografada. Então, meus irmãos, hoje a obra psicografada de Chico Xavier faz parte, inclusive, das universidades, porque muitos espíritas denodados, dedicados, quando fazem os cursos superiores de literatura, né? Eles fazem curso de literatura de alto nível, eles têm feito com a obra de Emmanuel, com a obra de Olavo Bilac. Então, a análise que eles fazem é exatamente essa. Por exemplo, Olavo Bilac tem por característica que os seus versos sempre utilizaram de termos arcaicos, substantivos, verbos, adjetivos arcaicos, que Olavo Bilac ele tinha verdadeira obsessão pela métrica. Ele não descuidava com a métrica. Ele tinha um apuro assim, ele lapidava o verso dele. Na psicografia de Chico, essas características vão ser encontradas. Na psicografia de Chico, da poesia de Castro Alves, nós temos, por exemplo, aquele compasso que é épico, que é heróico, que parece que é militar. São os versos de Castro Alves. Além disso, toda a poesia de Castro Alves, ele cita fartamente como é que chama esses deuses que não são deuses? Mitologia. Né? Ele cita
ele cita a mitologia fartamente. Castro Alves, às vezes, compõe versos inteiros de uma só figura gramatical. Ontem, simples, fortes, bravos, é um verso de Castro Alves. Quer dizer, então ele tem, se vocês verem, vocês vão ver, ele compõe o verso só de verbos, só de adjetivos, só de substantivos. Que dá aquela ênfase maravilhosa na obra dele. Então, meus irmãos, nós podemos, em qualquer lugar, em qualquer altura, em qualquer ambiente, falar que a psicografia tem a maior autenticidade possível. Nós não podemos pretextar que a obra literária psicografada não merece o crédito que toda obra precisa merecer, precisa ter. Eu, porém, não estou dizendo que todo médium oferece essa chancela de autenticidade. Não estou dizendo isso. Mas, então, meus irmãos, Castro Alves, eu vou dar um pequeno exemplo prático, que Castro Alves, depois da desencarnação, dizia: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Isso da psicografia de Chico. Nesse ritmo nós vamos encontrar no livro Espumas Flutuantes, o poema O Livro e a América, que ele diz assim: talhado para as grandezas, para criar, crescer, subir, o continente nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Acho que eu vou parar aqui, porque se eu pegar um ritmo aqui, eu fico sem coragem de parar, sabe? Então, meus irmãos, no exemplo das trovas, nós podemos dizer assim: haja pranto na bigorna, haja aspereza no malho, levanta-te cada dia para as bênçãos do trabalho. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e Cristo clama por nós. Isso é trova. Vocês veem que o assunto iniciou e morreu em 4 versos. Mas a obra do Chico, gente, comporta ainda, por exemplo, nós dissemos que em razão da sua métrica e em razão do conteúdo moral da obra, ela pode tranquilamente ser transformada em canção, em que um de nós podemos pegar a letra e musicar. Como nós temos Alma Gêmea, por exemplo, né, que o Bento e Marília pôs aí maravilhosamente no CD Harmonia Interior, com a permissão da FEB, que é uma das melodias mais bonitas que nós temos. Mas se vocês me permitirem,
não sei o que vocês perceberam, eu não posso ter plateia, viu, gente? Meus irmãos e meus amigos às vezes dizem assim, Marivaldo, se pisar em cima de um confete, faz discurso. Mas isso aí é exagero, com certeza. Né? Mas eu estou achando que a plateia aqui está tão bonita, então vou arriscar. Então eu vou cantar versos psicografados pelo Chico, ditados pelo poeta vassourense Cassimiro Cunha, que chama, até homenagem às crianças aqui hoje, que chama Oração da Criança. Que é assim, a melodia nossa, a letra eu já esclareci. Sim. Não, às vezes complica, sabe, Maurício? É engraçado, de repente você tem mais facilidade de cantar do que de declamar. Então, para não arriscar, eu vou direto aqui, viu? Agradecemos, Jesus, o amparo de seu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir o roteiro para buscarmos primeiro, aprender e trabalhar cada dia, cada hora. Ensina-nos, Mestre amigo, a bênção de estar contigo, na bênção de nosso lar. Obrigado. Ô, gente. Obrigado. Então a gente vê que tem muita obra do Chico já musicada, muito mais do que vocês pensam. Tem muito mais musicado. Ô, gente, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguma abordagem que nós não fizemos que devia ser feita? Bom, nós vamos então fazer uma homenagem aqui ao nosso Chico e alinhavamos alguma coisa que nós demos o título de Cisco de um Cisco. Vocês me ajudem aí através da vibração. Para chegar onde chegou, sofreu muito, penou, trabalhou de sol a sol, exercitando o amor e sem qualquer restrição, amou de coração. Desde quando nasceu, começou o aprendizado, e o que sofreu
foi pesado. Era dor dia e noite, era dor de todo lado. Mas ele mesmo dizia, tem que ser assim, para vencer enorme rebeldia que ainda está dentro de mim. E na escola da vida demonstrava ser leal. Não buscarei evasiva, não quero enrolar ninguém. E por permissão do alto, nasceu num recantozinho que depois dele tudo cresceu, floresceu, tornou-se o seu doce ninho. E depois daquele dia, por si tomou uma atitude, sem dor, sem rebeldia, bem à beira de um açude, buscou por prece de luz que vinha do coração o caminho que conduz à trilha da evolução. E desde esse dia bendito, mesmo em meio à dor, aprendeu o que é amor. E aquele velho amigo, cognominado Emanuel, lhe diz em conselho paternal, nunca volte a ser rebelde. Busque para seu crescimento, servir sem esmorecimento, a lição que nos ensina, disciplina, disciplina, disciplina. E por 75 janeiros, trabalhou anos inteiros, sem nenhuma intercessão. Do esforço espontâneo, 2 produtos são fartos. O livro que redime, outro, o exemplo sublime, e todos com base em Jesus, em cornucópias de luz. Meu irmão, peço-lhe agora, apesar da minha idade, dizer-lhe sem demora, desculpe minha vaidade. Olha, ganhei por presente conhecer bem de perto este nosso grande irmão. E nos natais de Jesus, em tudo um doce anelo, onde transportou-se esta luz, a pequenina Monte Carmelo. E desde aquela hora, sem qualquer endeusamento, aprendi vida afora, servir sem esmorecimento, pondo em tudo o coração. E este espírito imortal, neste ponto eu insisto, pugnava em convencer que não passava de um cisco. E assim, meio espertalhão, resolvi fazer um apelo na busca de ser mais cristão. E com tão sublimado aval, disse, deixe-me, querido Chico, ser um cisco do seu cisco. Gente, encerro aqui a minha participação nesta feira, nesta Semana Espírita, que nós comemoramos com muita alegria, e os 104 anos do Chico, os 104 anos da União, os 10 anos da desencarnação do Chico, e lembro a vocês que a feira foi aberta às 9 horas, onde nós temos livros que nós temos descontos que às vezes suplantam os 50%. Mas nós dizemos, como temos o cuidado de dizer sempre, as feiras espíritas, elas não têm por escopo principal a venda, ela tem por objetivo maior a difusão, a divulgação da doutrina espírita como bênção de luz na nossa caminhada evolutiva. Muita paz com Jesus, meus irmãos.